Olha só a volta que a Mônica Bergamo está dando para tentar justificar o fato de que eles não conseguiram derrubar o Flávio Bolsonaro com a tal narrativa lá do filme Dark Horse e coisa e tal. Olha só, ela está falando aqui da polêmica do IP, tá? Metade dos perfis com maior alcance na polêmica do IP são robôs bolsonaristas, dizem o estudo, né? Aí entenda qual o problema aqui. É a dor da imprensa tradicional socialista. A imprensa tradicional socialista estava acostumada, né? Essa imprensa tradicional do Globo, Folha de São Paulo, quando queria destruir uma marca, por exemplo, destruir a IP, né? Fazia propaganda negativa, falava que a Anvisa, não sei o que lá, a marca destruía, acabava, ninguém queria comprar mais IP, coisa e tal. O efeito agora foi o contrário, né? A IP ganhou consumidores, está vendendo mais, né? Justamente porque o pessoal da direita tomou as dores da IP, né? E daí, o que a Folha de São Paulo está querendo dizer aqui? Que não, mas foi porque foi robô, não foi pessoa que estava fazendo aquilo, não, foi robô, não sei o que lá. Eu não sei não, tá? O que estão dizendo por aí é que efetivamente a IP está vendendo muito, né? Ou seja, não pode ser robô, porque robô na internet até existe, mas robô não vai no supermercado comprar detergente, né? E aí, no final, eles ainda incluem aqui que foi a história da polêmica do Flávio Bolsonaro. Aqui. Ah, isso tudo aconteceu próximo à divulgação dos áudios do Flávio Bolsonaro, dando a entender que isso seria uma tentativa de abafar a coisa, porque outro problema que esse pessoal está tendo é aquele negócio aqui, o Master tem impacto inicial modesto sobre o voto em Flávio, é o que eu falei para vocês. Até a Folha de São Paulo, até a mídia tradicional está reconhecendo que, olha, até teve impacto, não estou dizendo que não teve impacto não, mas o impacto foi bem limitado, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é muito interessante essa história. Eles estão falando do Neymar também, estão dizendo que o Neymar está com problema, porque não, porque as marcas não querem mais patrocinar a seleção por causa do Neymar e coisa e tal. Mais uma vez, é a imprensa preocupada porque ela está percebendo que ela perdeu o controle do consumidor. Né? O consumidor em si vai num sentido totalmente diferente da Rede Globo, ou do Folha de São Paulo, ou do jornal o Globo. Isso para esses jornais é um fracasso completo, porque eles estavam acostumados a ter o controle dessa massa. Né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Vorkard Black, Ciciolina Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Né? Então tá aqui, ó, a Mônica Bergamo traz pra gente a informação de que metade dos perfis com maior alcance na polêmica do IP. Lembra, a polêmica do IP estava acontecendo antes desse caso todo aí dos eventuais diálogos do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro e coisa e tal. Vocês lembram dessa história, né? A Anvisa, numa atitude absurdamente partidária, evidentemente uma ação para prejudicar um financiador da campanha do Bolsonaro, para botar medo em outras empresas. Olha, não anuncie, não ajudem o Bolsonaro, não ajudem o Flávio Bolsonaro, porque senão a gente vai perseguir vocês. A Anvisa vai dar um jeito de arrumar uma treta qualquer com vocês, né? Falaram que o detergente estaria contaminado, jogue fora as esponjas e não sei. Cara, para com isso. Não tinha nada, não tinha bactéria nenhuma. Eles viram algumas fábricas, algumas máquinas lá com algum indício de ferrugem em alguns lugares, uma coisa que não tinha nada a ver com nada, né? No caso da IP, foi um caso absurdo. Aí o que eles dizem aqui? Ó? Levantamento do projeto Brief mostra que 5 das 10 contas que protagonizaram o debate são dedicadas à campanha de Flávio Bolsonaro. E o que eu senti falta nisso daqui é porque, veja, ele não está falando de que metade de todas as contas que falaram sobre o caso eram robôs. Eles estavam falando que 5 das 10 principais contas. E aí eu vou falar para vocês, as 10 principais contas que eu vi comentando com isso foram contas que conhecidas, Joaquim Teixeira, outras contas de bolsonaristas e coisa e tal. Eu não vi nenhuma conta desconhecida nessa história toda não, tá? Eu queria que eles dissessem quais eram essas 5 contas que eles entendem que são robôs, tá? Porque eu não sei como é que é a metodologia desse Instituto Brief, né? Existem robôs na internet? Eu não estou negando, não. É lógico que tem bolsonarista que usa robô, isso é comum, né? A esquerda também usa robô pra caramba, né? Aliás, esse é o ponto que eu vou terminar essa história aqui, eu vou terminar fazendo essa ponte aqui, ó. Haddad diz que a esquerda está tomando de 7-1 nas redes sociais há 10 anos, né? Ah, mas os segredos são robôs. Se o segredo fosse robô, meu amigo, a esquerda faz robô também, tem robô da esquerda pra caramba aí. Não é isso não faz diferença. No entanto, a imprensa sente essa necessidade de dizer que não,
É porque conteúdo inautêntico, é absurdo. Marcas, continuem anunciando na Globo e na Folha de São Paulo. Na internet, não tem, só tem robô na internet. O levantamento do projeto Brief, que ninguém sabe como é que funciona, identificou que 5 dos 10 perfis. Então, olha só, eles pegaram 10 perfis que foram os que mais ativamente falaram sobre o caso IP. Eu não sei se o meu perfil está nisso, porque eu falei do caso IP, mas eu não falei muito, eu falei algumas coisas. Né? Mas eu falei sobre o caso, e teve outras contas que falavam muito desse caso. Né? Apresentam um comportamento típico de robôs ou contas falsas. E, de novo, isso não quer dizer que sejam robôs ou contas falsas, elas estão dizendo que é comportamento típico. São perfis dedicados exclusivamente a pautas bolsonaristas com altíssimo volume de postagens diárias e histórico de defesa de temas como anistia, campanha presidencial de Flávio Bolsonaro em Israel. E olha só, eu estou nessa lista aqui. Eu defendo muitas pautas bolsonaristas, embora eu não me considere um bolsonarista, no sentido que eu acredito, eu acho que o Bolsonaro é o melhor candidato, o Flávio Bolsonaro, mas eu não defendo 100% da pauta bolsonarista, não, tem coisas que eu discordo. De qualquer forma, o pessoal que é muito ativo no X, de fato, pauta muita coisa, coloca muita coisa no X, e defende histórico de defesa de temas como anistia, campanha do Bolsonaro, Israel. Então, isso aqui quer dizer que é robô? A classificação deles é essa? Basta você defender as mesmas pautas que é robô, porque então a esquerda tá cheia de robô. Pô. Malu Gaspar é robô da Andréa Sadi, que é robô da Miriam Leitão, que é robô do Paulo Pimenta. Todo mundo espalha as mesmas mentiras também do lado de lá. Então, que negócio é esse? Né? Simplesmente você ter uma pauta comum com outras contas faz de você uma conta robô. Tem alguma coisa errada nessa coisa aí, só tem robô então, né? As contas analisadas pelo estudo entre 29 de abril e 13 de maio apresentaram outras características de perfis automatizados. Então, tem mais, vamos ver. Como publicações 24 horas por dia, nomes genéricos e imagem de perfil neutra ou sem rosto. Ih, caramba, eu tô nessa história aqui, hein? Meu perfil é Ancapsu, né? Não tem um nome de pessoa e nem precisa ter. Porque qual o problema, né? Por que você precisa ter nome, né? Não faz sentido isso daqui. E postagem 24 horas por dia, eu posto bastante coisa também. E quem trabalha profissionalmente com rede social, você tem mesmo um grau de postagem maior, você tem que fazer muitas postagens para ganhar dinheiro. Olha o meu canal, que a minha fonte de renda principal é o YouTube, não é o X. Eu tenho a conta do X, tenho conta no TikTok, tenho conta num monte de lugar. Mas onde realmente eu trabalho para fazer, né, a monetização é o X. Eu posto pra caramba, desculpa, é o YouTube. Eu posto pra caramba no YouTube. Se você comparar o meu canal com outros canais, tem muito vídeo aqui, né? Exatamente porque é inevitável. Se você está realmente fazendo isso da sua profissão, você tem que produzir, né? Tem que ter produção, tem que ter throughput, né? Então tá aqui, ó, como publicações 24 horas por dia, nomes genéricos, imagem de perfil neutra. Nada disso daqui quer dizer que a pessoa seja robô. Ter nome genérico, não ter imagem de perfil neutra, ter imagem de perfil neutra, por quê? Que diferença faz, né? Ausência de interações orgânicas com outros usuários fora do ecossistema da extrema-direita. De novo, isso aqui acontece com o pessoal da esquerda também. É muito engraçado, eles acusam o pessoal da direita como se a esquerda não fizesse a exata mesma coisa, né? A pesquisa mostra que na semana anterior ao estouro da polêmica, o termo IP acumulava 2.400 menções na internet. Em poucos dias, ultrapassou 600 mil. Uma amplificação que, segundo a análise, não reflete um movimento espontâneo da opinião pública. Aqui, tá aqui a imprensa tradicional doendo, dolorida. Ai, e não pode, tem que contratar a Folha de São Paulo para fazer propaganda, não pode falar na rede social que não é orgânico e não sei o que lá. Não, cara, pode ser sim um movimento espontâneo. Por que é um movimento espontâneo? Porque eu explico para vocês a questão do efeito memético. A pessoa, ela recebe uma informação que, além de ter aquela informação ali, essa informação, esse meme, né, tem a semente para interessar a pessoa em copiar aquela informação, em reproduzir aquela informação. E qual que era a ideia no caso do IP? A ideia de que está havendo uma injustiça. Que a IP teria sido sancionada pela Anvisa na forma de uma provocação contra a direita, que a IP estaria sendo alvo de uma campanha de perseguição do governo Lula. Muita gente olhou para a coisa e falou, eu concordo com isso, eu acho que isso é verdade, eu vou compartilhar esse tipo de coisa. E é daí que você tem uma expansão enorme, né? Aqui, ó, quando fomos estudar o caso do IP, a primeira coisa que chamou a atenção foi a diferença entre o volume de menções e o volume de contas realmente envolvidas. Aquilo que parecia uma onda espontânea começou a ganhar contorno de uma operação coordenada.
E, de novo, essa ideia de cooperação coordenada tem que tomar cuidado, porque, de fato, você pode ter operações coordenadas na internet, pessoas que combinam de subir hashtag, coisa e tal, mas muitas vezes é apenas um monte de gente que tem o mesmo interesse, que enxerga a coisa da mesma forma, né? que vê o mesmo problema. Né? Ainda teve todo o efeito memético da brincadeira de beber IP, não sei o que lá, que é um absurdo, mas enfim, né? Teve esse efeito de meme. Né? A antropóloga, disse a fulana de tal, antropóloga especializada em comportamento digital. É muito engraçado isso, cara. Esse pessoal se dá título, porque não tem nenhum estudo nessa área, né? Não tem nada, né? Só o pessoal da esquerda que fica inventando esses títulos para tentar salvar a esquerda, salvar a mídia tradicional, né? Segundo a pesquisadora, esse padrão é recorrente. O que parecia opinião pública era, mais uma vez, uma ilusão algorítmica muito bem explorada. No fim, todo mundo passa a falar do detergente, enquanto o tema com impacto na vida real das pessoas perde espaço, não sei o que lá. Não pode, tem que falar o que nós do jornal Folha de São Paulo queremos falar. Tem que falar do que o Globo está falando, o Intercept está falando, né? Ou seja, o que eles estão chorando aqui com essa pesquisadora, que claramente é uma esquerdista de merda, querendo inventar métrica para dizer que entende alguma coisa dessa bosta, é justamente tentar vender a ideia de que não, que a internet é muito ruim, que o IP não ganhou, não vendeu nada, na verdade, não melhorou em nada o IP, né? Porque o que aconteceu nesse caso? Um monte de outras marcas olharam para isso e falaram, caraca, quem dera a Anvisa tivesse sacaneado a minha marca, né? Porque, porra, eu ia estar muito melhor no final das contas, né? E isso, para esse pessoal, é a morte, né? Eles querem poder controlar isso daí, né? Aqui, ó. Aí depois ele falou assim, ó. É uma narrativa fabricada, amplificada artificialmente para deslocar o centro do debate político, porque elas foram intensificadas num momento muito próximo à divulgação dos áudios do Flávio Bolsonaro. Olha, na boa, estavam falando sobre isso antes dos áudios do Flávio Bolsonaro. Os áudios do Bolsonaro vieram depois. E eu, sinceramente, nem ouvi falar mais de IP depois dos áudios do Flávio Bolsonaro. A verdade é essa. Ou seja, eu acho que esse pessoal aqui está arrumando desculpa para, primeiro, a falha da mídia tradicional em expor uma marca bem exposta, botar uma coisa, montar o que eles queriam fazer como um ataque contra a IP, né? Porque certamente estão na folha de pagamento do pessoal lá daquela outra marca, do Omo lá, da Unilever, né? A Globo, a Folha de São Paulo está recebendo da Unilever para fazer essa propaganda contra a IP e se fuderam, né? Porque o pessoal está gostando mais do IP do que da Unilever no final. Eu já falei, não compro mais Omo, não compro mais coisas da Unilever de forma alguma lá em casa, né? Enfim, e ainda estou tentando dizer que isso afetou o Flávio Bolsonaro, porque é outra dor que eles têm, tá? A outra dor que eles têm é que o caso Master, o caso lá, a narrativa que a Intercept inventou, teve um impacto modesto sobre o voto em Flávio Bolsonaro. Eu falei isso, ó, é pouco que eu falei. Teve algum impacto? Teve algum impacto, sem dúvida alguma, né? O Flávio perdeu ali alguma coisa de pesquisa, né? Na pesquisa de opinião. Mas no final das contas foi uma coisa bem pequenininha. E aí eles estão tentando justificar, não, porque a gente ia fazer uma operação para destruir o Flávio. Você lembra as manchetes como é que estavam? Não, porque Flávio acabou, Flávio desistiu, derreteu a candidatura do Flávio, já era, Flávio já era. E não teve nada disso, né? Caiu um pouquinho, mas muito pouco, né? Aqui, ó, a Datafolha mostra que eleitorado antipetista segue com Flávio Bolsonaro. Exato, o ponto todo é esse, né? Esse pessoal continua com essa ilusão de que, não, porque agora o Flávio vai cair, não sei o que lá. Aí veio o Datafolha dizendo aqui, ó, que dano potencial de Dark Horse ainda não se esgotou, que ainda tem gente que não sabe do caso, não sei o que lá. Eu, sinceramente, acho que já se esgotou sim, tá? A Datafolha está querendo dar um ânimo pro pessoal da esquerda, não, que o Flávio ainda vai cair mais, coisa e tal. Eu acho que daqui para frente a tendência, ele já subiu um pouco nas próximas pesquisas, tá? Teve uma pesquisa agora da BTG Pactual que mostrou basicamente o mesmo resultado da Datafolha, né? Empate técnico, tá? Aqui, ó, lógico, o Instituto Chupa Lula, né, o ICL, fala aqui que nova pesquisa confirma que Lula aumentou a distância para Flávio Bolsonaro e coisa e tal. Mas a verdade é que estão no empate técnico no segundo turno, tal como no Datafolha, no BTG Nexus aqui, né? É isso mesmo, né? Que é BTG Nexus. Nexus BTG, BTG Nexus. É a nova pesquisa que deu o mesmo resultado do Datafolha. Então, por enquanto, esse é o resultado. A minha visão é que as próximas pesquisas que virão daqui a uma semana, 2 semanas, vão começar a diminuir de novo essa diferença. O Flávio vai começar a subir de novo, né? Só para encaixar aqui nessa coisa, o que eu queria falar era isso, tá? Ou seja,
Imprensa tradicional está chateada pra caramba porque percebe que tem cada vez menos poder sobre a população, até para propaganda, até para produtos, e está tentando justificar, dizendo que a rede social tem robô. Gente, robô é irrelevante. Robô, tal como fake news, é ruído de comunicação. Tem robô por aí? Lógico que tem um monte de robô por aí, mas faz diferença no final das contas na hora de convencer alguém? Não. O problema para a esquerda é que o argumento faz diferença. Você tem uma mensagem memética, né? Memética no sentido definido lá pelo Richard Dawkins, lá, a doutrina, né, de informação, do meme, coisa tal, que é a informação que tem a vontade de se espalhar, né, que gera a vontade de se espalhar aquela informação. É isso que importa muito mais do que o volume que você compra de divulgação, né? E aí, esse é o problema, né? Isso que eu queria falar nesse vídeo aqui, mas eu vou acrescentar 2 pontos aqui, só para um plus nessa história. O primeiro que me deixa muito feliz foi o pífio desempenho do Joaquim Barbosa na sua estreia das pesquisas eleitorais. Joaquim Barbosa, muita gente tinha ele como um grande ídolo, um cara muito ético, porque ele julgou o Mensalão lá atrás, e eu já falei para vocês que eu não gosto desse cara, porque ele julgou o Mensalão, é verdade, foi contra o Lula e coisa e tal, mas ele protegeu o Lula. Ele não colocou o Lula como réu do Mensalão. O Lula era o cara que estava por trás do Mensalão, devia ter sido acusado ali, né? Ele parou a investigação no Zé Dirceu ali, na galera debaixo do Lula, não chegou no Lula. Então, eu não gosto do Joaquim Barbosa não, tá? Para mim, o Joaquim Barbosa é esquerdista. E depois ele defendeu o Lula, ele disse que o impeachment da Dilma foi injusto e não sei o que lá. Esse cara, eu não gosto dele. Infelizmente, a pesquisa de opinião mostra que ele mudou pouco em relação ao Aldo Rebelo, que era o outro candidato do DC, né? Então isso é uma boa notícia. E a outra boa notícia é essa daqui, ó. O Haddad diz que a esquerda está tomando de 7-1 nas redes há 10 anos. E aí que eu falo para vocês, se fosse uma coisa simples, como, tem robôs, a direita está usando robôs e não sei o que lá, cara, isso a esquerda tinha tirado de letra, pô. A esquerda já tem um monte de robô aí, já tem um monte de influenciador da esquerda que usa robô. Não é isso, né? O problema é o argumento. O que falta para a esquerda são argumentos. Os argumentos da esquerda são velhos, são coisas empoeiradas, coisas caquéticas, flácidas, senis, coisa que já no século passado já era coisa velha. Então, ou seja, a esquerda fica tentando achar que não, que é a questão de algoritmo e não sei o que lá, quando não é. É o efeito meme, é o efeito da informação que tem dentro dela o interesse de se replicar, de ser copiada pelas outras pessoas, né? Então o Haddad está mostrando aí o desespero da esquerda com esse problema, que é o mesmo desespero da Folha de São Paulo e dos grandes jornais, que hoje em dia, se fosse anunciar alguma coisa, não anunciaria na Folha de jeito nenhum. Torceria para a Folha brigar com o meu produto. Se a Folha brigar com o meu produto, fizer um escândalo com o meu produto, eu tenho certeza que eu ganharia mais seguidores na internet, ganharia mais profundidade. E esse é o ponto que ainda piora para esse pessoal, né? Porque cada vez mais as pessoas estão indo para a internet. Então você ainda tem hoje, a imprensa tradicional ainda tem um contingente de pessoas que assiste a Folha de São Paulo, que assiste a Rede Globo, que tem ainda como eu falo sempre para vocês, tomem cuidado, a Rede Globo ainda tem poder, a Folha de São Paulo ainda tem poder, né? Só que eles sabem que esse poder está acabando, né? E não vai durar muito tempo, né? Pois é daí o desespero desse pessoal. São robôs bolsonaristas. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.